Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita conversa com a companheira Márcia Paciullo, divulgadora, palestrante espírita, trabalhadora dedicada e abnegada na divulgação do Evangelho, trabalhadora da Sociedade Espírita Unificação. Para quem não sabe, a Márcia Paciullo também foi professora, é química de formação profissional. Bem-vinda, Márcia Paciullo, ao programa Visão Espírita. Muito obrigada, né, pela recepção, pelo carinho. Não sei se eu mereço todos esses adjetivos, mas agradeço muito. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente abordando um tema que particularmente nos emociona bastante, né? Dado o amor, o carinho, o respeito que temos pela figura de Jesus, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Márcia, por ter aceito e compartilhar conosco os seus conhecimentos. Márcia, o tema é Jesus, né? Então, qual o simbolismo, qual o significado que se pode interpretar sobre a história, e aqui eu coloco a história com H, não a história com E, esse é do meu tempo de escola, sobre quando se fala sobre o nascimento de Jesus. Então, você tocou num ponto importante. Quando nós falamos do simbolismo em torno do nascimento de Jesus, nós estamos falando do simbolismo contido no Evangelho. Porque Jesus, o personagem Jesus, histórico, né, hoje se sabe, tem-se a comprovação de que Jesus existiu de fato, é um consenso entre os historiadores, mas nós temos muita pouca informação sobre Jesus quando a gente pensa em história, né? Arquivos históricos. Mas informações que nós temos, prioritariamente, são nos 4 evangelhos canônicos que vamos recolher. E, em sendo assim, é interessante fazermos aí um preâmbulo, porque toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia integral, ela contém muitos símbolos. Nós precisamos compreender que os textos foram escritos há muito tempo atrás. Predominava ainda muito misticismo, esoterismo, uma dificuldade enorme em compreender as coisas que transcendiam a realidade material. Então, profetas de todos os tempos e outros enviados do alto para trazerem a mensagem de Deus até nós, muitas vezes tiveram que se valer de símbolos, né, aguardando para a posteridade que esses símbolos fossem decifrados adequadamente e a humanidade pudesse melhor compreender as suas mensagens. Não foi diferente com relação ao nascimento de Jesus. Somente o Evangelho de Mateus é mais detalhado com relação ao nascimento de Jesus. João também, Lucas, depois de Mateus nós vamos encontrar alguma coisa em Lucas, mas João, por exemplo, e Marcos não, se referem a Jesus já na fase adulta. E interessante vermos que a preocupação maior
dos evangelistas, no caso Mateus e Lucas, foram reforçar a ideia de que Jesus realmente era o Messias, que foi enviado pelo Pai, para trazer-nos uma mensagem de espiritualização, de edificação. Nós sabemos que no passado já havia, né, citações proféticas referindo-se ao advento do Messias. Então, nós vamos encontrar em torno do nascimento de Jesus muito simbolismo, inclusive com relação ao local de nascimento, como sendo Belém, porque essa citação já havia sido feita pelo profeta Isaías lá atrás, né? Que o Messias iria nascer em Belém, justamente da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, mesmo Jesus, antes de reencarnar com essa missão, preocupou-se com alguns detalhes para confirmar-nos que ele realmente se tratava do Messias que todos estavam aguardando naquela época. Mas, não só. Nós sabemos que os evangelhos foram escritos, no mínimo, 30, 40 anos depois da partida de Jesus. Tudo o que estava como um acervo na mente dos apóstolos, dos discípulos, tudo que eles correram para anotar, depois eles resolveram registrar em definitivo, e daí surgiram os evangelhos. Por isso que nós vamos encontrar algumas discrepâncias entre os textos e confirmações também em algumas citações. E vamos encontrar inserções feitas com o tempo, né? Por interesses variados. Então, o que nós temos com relação ao nascimento de Jesus é todo um simbolismo visando confirmar que Jesus era, de fato, o Messias. Então, Lucas, por exemplo, se refere a um recenseamento. Recenseamentos eram comuns naquele tempo na Palestina. Os romanos estavam sempre recenseando o povo, não só na Palestina, mas todo o Império Romano, que nós sabemos se estendia por uma vasta região, eles estavam sempre fazendo recenseamento do povo, por interesses econômicos, de cobrança de impostos, necessidades de convocação dessas pessoas para fins militares. Então, eles estavam sempre fazendo recenseamento. E Lucas, por exemplo, fala de um recenseamento, que por essa razão, José toma Maria e vai até Belém, porque ele era originário de Belém, nascido em Belém. E Belém fica justamente na Judéia. Naquela época ficava na Judéia, de onde procediam as tribos, né? As 12 tribos de Israel. Então, ele faz questão de citar isso. Então, José vai até Belém, o seu local de origem, e que, aproximando-se da cidade, chegou a hora. E Maria começa a sentir as dores, então, que eles param em uma caverna improvisada, como se fosse um estábulo, tinha uma manjedoura, e ali eles improvisam para receberem Jesus, né? A criança Jesus, o bebê Jesus. Então, nós percebemos a preocupação com esses detalhes. Depois, o retorno, né? Nós sabemos que anjos, que não eram anjos, eram espíritos de luz, apareceram para José no sonho e dizem a ele que era melhor ele ir para se retirar para o Egito, porque haveria matança de crianças. E antes mesmo disso, Jesus já havia nascido, José já havia se estabelecido em Belém com Maria e a criança. Os chamados magos, que não eram 3, no Evangelho nós vamos encontrar somente a citação os magos, alguns magos, e não tinham nomes também. Esses magos naquela época eram homens normalmente de grande cultura, eles investigavam a natureza, eram astrônomos, eram astrólogos, tinham conhecimentos de medicina, né? E por essa razão, eles acredito particularmente, que eles também
por trabalharem muito com a questão da ciência transcendental, eles tinham condições mediúnicas, que não são citadas, mas que provavelmente foi o que os levaram à curiosidade de tentar encontrar a criança, a tal criança que era a criança enviada do alto, a criança enviada por Deus. E engraçado que eles chegam justamente em Jerusalém procurando essa criança. Quem era o rei, né? O rei dos judeus que havia acabado de nascer, havia nascido fazia pouco tempo. E Herodes, então, se preocupando muito com isso, chama os seus anciãos, chama todo mundo que ele pudesse consultar, fala, mas o que ele está falando? Quem é esse rei? Então ele falou, não, está lá, nas escrituras, que haveria um tempo em que o rei dos judeus viria para implantar a paz, para devolver a soberania ao povo judeu. Então ele ficou apavorado, né? Ele pensou, puxa vida, vou perder o trono. Quem será essa criatura? E então ele chama de novo os magos, né? E fala, né, tranquilamente, com muita hipocrisia, diz para eles, olha, vão então, que é em Belém que provavelmente está essa criança. É lá que vocês vão encontrá-lo. E encontrando-o, por favor, voltem e me informem onde ele está. Porque eu quero ir pessoalmente, né, reverenciar a vinda desse rei. Não era que ele queria realmente matar Jesus, né? Medo de que fosse retirar o trono dele. E os magos, então, recebem também a visita dos espíritos do alto, dos tais anjos citados no Evangelho, e recebendo a visita, os anjos dizem a eles, olha, não voltem não, porque ele vai querer matar a criança, vão por outro caminho. E assim eles fizeram, tomaram outro caminho, foram embora e não foram contar a Herodes onde estava a criança. Herodes, então, fica bravo quando vê passar os meses, naquele tempo as viagens eram longas e demoradas. Herodes vê que eles não voltam, né, para informá-lo, então é quando inicia-se a matança dos inocentes, né, que é tão conhecida no meio cristão. Então Herodes manda exterminar as crianças, os meninos, né, os meninos de 2 anos para baixo, da toda a região circunvizinha de Belém. E assim é feito. Então, antes disso, os tais anjos aparecem também em sonho para José e falam, olha, vai lá para o Egito, depois nós avisamos quando tudo passar. E José só retorna e se instala com Maria em Nazaré depois que Herodes já havia desencarnado, depois que ele já havia partido. E o seu filho Arquelau que assumiu o trono. Mesmo assim, o José ficou temeroso, né? E não foi se instalar ali em Jerusalém, nem nas proximidades, preferiu subir, ir para Galiléia, que lá ele se sentia um desconhecido, ninguém ia saber quem eram, né? Família humilde, simples, e lá ele se instalou com Maria. Então, para todos os efeitos, Jesus era de Nazaré. Aí que está a pergunta. Por que Jesus de Nazaré? Por causa disso? Por causa disso, porque ele, na verdade, ele cresceu em Nazaré, né? Família simples, pai carpinteiro. Ele, então, provavelmente seguiu o ofício do pai, devia ajudar o pai na sua oficina, e naquele tempo os filhos homens, os varões, respeitavam muito a educação que recebiam, tinham o dever de ir com os pais até as sinagogas, né, para ouvir os ensinamentos, e assim foi, com certeza, com Jesus. Então, nós não temos notícias da infância de Jesus, mas nós percebemos 2 preocupações dos evangelistas, dos apóstolos. Primeiro, procurar confirmar que Jesus era o Messias através vamos dizer assim, dos acontecimentos, né, ocorridos por ocasião do seu nascimento. Depois eles dão um salto na narrativa e já começam a relatar os feitos de Jesus, os seus sermões, os seus ensinamentos, porque quiseram mostrar aí que a principal preocupação
era registrar para transmitir à humanidade os ensinamentos de Jesus. A preocupação não era fazer uma biografia de Jesus, né? Muita gente se queixa disso. A gente não tem quase dados nenhum, a gente não sabe como foi a infância de Jesus, como era a mocidade dele, o que ele fazia, porque realmente, se nós pensarmos, isso não importa. Era a vida normal de qualquer ser humano, né, com família, encarnado, qualquer ser humano da época, porque, como Jesus mesmo disse, ele não veio revogar nenhuma lei, né, divina. Então, certamente, ele se adequou à época, aos costumes da época, né, apesar de mostrar desde muito jovem uma inteligência muito acima da média e uma integridade moral inquestionável, né, desde muito jovem. E aí nós vamos ter aquela passagem, ele com 12 anos no templo, né, os pais vão em caravana, levam Jesus até o templo de Jerusalém, chega lá, Jesus se enturma muito facilmente, e os pais pensam que ele já está lá junto com o pessoal retornando, né, porque não retornava todo mundo juntinho, retornava em levas, demorava um dia de retorno até a Galileia, e quando eles chegam em casa, que eles vão constatar que Jesus não estava. Fazem todo o trajeto de volta, mais um dia de viagem até Jerusalém, e encontram Jesus ainda no templo, conversando com escribas, com fariseus, todo mundo esclarecendo pessoas com apenas 12 anos de idade. Questionado pelos pais, os pais falavam, olha, você não pode fazer isso, como é que você fez isso com a gente? Nós ficamos preocupados. Ele se limitou a virar e falou assim, mas vocês não sabem que o meu compromisso é cumprir a vontade do Pai? Do meu Pai? Eles ficaram falando, mas o que ele está falando? Né? Não entenderam muito bem, mas pegaram Jesus e voltaram para casa. A partir daí a gente não tem mais relatos sobre a vida dele. Mas podemos imaginar por essa passagem que era isso, né? Um ser com nível de compreensão da realidade espiritual, compreensão da vida, das leis morais, das leis divinas, num nível jamais encontrado antes. Né? E aí, Márcia, nós conseguimos, é aí que a gente consegue separar aquilo que historicamente se diz Jesus de Nazaré, de Jesus o Cristo, porque o Jesus é o mesmo. Como entender, então, Jesus de Nazaré e Jesus o Cristo? Pelo que você começa a apresentar, você está falando do Cristo, do Messias. Como separar? Vamos separar Jesus o Messias de Jesus o Cristo. Por quê? O termo Messias significa ungido de Deus. Então, quando se referiam ao Messias, lá atrás, nas profecias, estavam se referindo a alguém que seria designado pelo Pai e que iria suplantar os profetas que já tinham vindo e que viriam ainda, alguém que traria uma mensagem, que suplantaria a tudo e que essa mensagem libertaria o povo judeu. Então, esse é o Jesus Messias, o ungido, o escolhido de Deus para uma determinada missão. Como homem encarnado. E ele assim o fez. Então, durante toda essa encarnação, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, porque ele é, como Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz, né? Quando a gente diz o Cristo, nós estamos falando de um ser puro, já perfeito, evoluído, dentro de uma categoria de espíritos, segundo Emmanuel, responsáveis pelo sistema solar, numa hierarquização que nós não conseguimos nem imaginar. Alguém responsável por todo o sistema, e depois outros Cristos, cada qual responsável por um planeta do nosso sistema. E Jesus responsável pelo nosso planeta, desde os primórdios, desde quando
aquela bola incandescente de matéria ainda numa temperatura altíssima se desprendeu do Sol e iria ainda resfriar-se para dar origem a um planeta, Jesus já cuidava dessas transformações telúricas, né? Então, quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando daquele Filho de Deus que atingiu a perfeição, capaz de comungar o pensamento com o Pai, capaz de cumprir com a sua vontade, porque, como ele mesmo dizia, falo do que vi e ouvi junto de meu Pai, falo do que meu Pai me permitiu dizer, né? Falo daquilo que o Pai me ensinou. Então, a todo momento, Jesus está nos lembrando que ele tem esse lado de comunhão com o Criador. Foi o que levou muitos pais da igreja, teólogos de outros tempos, do início do cristianismo, interpretarem essas citações como se Jesus fosse a personificação de Deus. Nós sabemos que não, porque se nós tomarmos os 4 evangelhos canônicos, não precisamos ficar procurando, não. Ler tranquilamente. Nós vamos encontrar inúmeras, incontáveis citações em que Jesus se autodenomina Filho do Homem, para mostrar que ele tinha característica humana, igual a qualquer ser humano. Né? Filho do Homem, porque ele é ser humano, como nós, não era divino. E todo o tempo referindo-se a ele como Filho de Deus, não Deus personificado. Então, muito difícil entender de onde veio essa ideia, né? Porque, diferentemente de ser a personificação de Deus, o que Jesus sempre demonstrou é que o seu pensamento comungava com o do Criador, dada a sua alta hierarquização evolutiva, né? Então, assim, são interpretações humanas que foram feitas ao longo dos tempos, equivocadas, diga-se de passagem, que não retratam a realidade de Jesus. Então, uma coisa era o Jesus, o Messias esperado, com uma missão determinada pelo Pai, que ele cumpriu, e procurou por todos os meios provar que se tratava mesmo do Messias, cumprindo com todas as profecias antes ditas sobre ele, mas os seus discípulos sabiam que ele era o Cristo, né? E, em particular, Jesus conseguia conversar, esclarecer os seus apóstolos, então eles se referiam a Jesus como Jesus, o Cristo, e é por isso que eram chamados cristãos depois, né? Os seguidores do Cristo. Sabe, Márcia, nós estamos falando de cristãos, né, e chegando no momento em que, em tese, por muitos anos tivemos uma festa de cristãos. E com o passar do tempo, essa festa de cristãos foi mudando de tom, mudando de jeito, mudando de forma de... Era uma data que resgatava a lembrança da presença de Jesus. E especificamente hoje, né, nós estamos apresentando um programa Visão Espírita falando de Jesus. Como é que está essa festa hoje? Será que o Jesus, que foi o principal ou é o principal precursor para que a festa exista, ou ela mudou? O Natal hoje não é mais de Jesus. Pois é, a palavra Natal se refere a nascimento, e ela é escrita com letra maiúscula, que se refere ao Natal de Jesus, ao nascimento de Jesus, que dividiu o mundo, a história da humanidade, em 2 épocas, em 2 tempos, antes e depois dele. Tal a sua importância entre nós. Mas o que nós vemos é que, com o passar do tempo, tantas adequações foram sendo feitas com relação à figura de Jesus, à interpretação dos seus ensinamentos, à necessidade dos representantes do cristianismo de atraírem novos adeptos, né? Essa necessidade de atraírem novos adeptos fizeram com que representantes do cristianismo, a partir da Idade Média,
fossem adotando hábitos, né, costumes da cultura dos pagãos europeus, né? Assim foi a inserção da árvore de Natal, a troca de presentes, o próprio estabelecimento da data de nascimento de Jesus no 25 de dezembro, que hoje os historiadores já sabem que não corresponde à data verdadeira, mas isso pouco importa para todos nós cristãos, a data exata em que Jesus nasceu, mas o que nos importa é a sua mensagem. É isso que precisa ser lembrado. Por falar em ser pouco lembrado, Márcia, eu vou te pedir um favor, né? O programa Visão Espírita está chegando ao seu final. E é muito importante que nesse lembrar, né, nesses 2 minutos que nós temos para encerrar o programa Visão Espírita, que você, por favor, deixe uma mensagem de Natal, uma mensagem de Jesus para os nossos telespectadores, já te agradecendo por essa conversa, por esse conteúdo maravilhoso que você nos apresenta neste programa Visão Espírita. Quero lembrar a todos que Jesus, antes de partir em definitivo para o plano espiritual, despedindo-se dos seus apóstolos, ele disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E não precisa muito para termos Jesus junto a nós. Nós oramos o ano inteiro para Jesus, queremos Jesus para nós, queremos Jesus nos abençoando, Jesus nos auxiliando. E quando chega o momento de nós lembrarmos Jesus, não para pedirmos, não para somente queremos ajuda para algo, mas simplesmente lembrarmos da sua mensagem, muitas vezes nós não o fazemos. Então, que nós possamos, no Natal, que é o Natal de Jesus, independentemente da tradição que chega aos nossos lares nos dias atuais, não existe problema algum em trocarmos presentes e em brincarmos com as nossas crianças. Isso tudo é afeto, é amor, é alegria, não tem problema algum, mas não nos esqueçamos da mensagem do Cristo. Reservarmos um trecho para a leitura do Evangelho de Jesus, uma mensagem de Jesus, para ser lida, para ser pensada, refletida, e aí sim encerrada com uma prece, não de pedido, mas de agradecimento por tudo que nós temos recebido, que é muito. Muito obrigado, Márcia, pelo seu carinho, pela presença conosco neste programa Visão Espírita. E amigo telespectador, amiga telespectadora, neste dia tão sublime, tão especial, ao invés de falarmos Feliz Natal, nós queremos deixar um Feliz Jesus para que todos os dias nasça no íntimo do seu coração a paz que ele tanto trabalhou e tanto trabalha para que todos tenhamos. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.